Por isso que o pessoal falou todo da Emília Pérez, eu não assisti. Eu Mas quero ver a Emília Pérez, muita né? gente que falou, não viu o filme. Isso me dá uma... Cara, você não pode falar só porque mas vai roubar o Oscar. Acabou que deu zebra e foi pro Anora. Sim. Mas a gente não deve perder tempo com essas coisas. Ou Não, você não vai, dá. gostou do filme, ótimo. Se você não gostou, agora quem viu Emília Pérez gostou, tem que falar que gostou. Claro, e não óbvio, ficar, nossa, óbvio. porque politicamente eu vou me sentir excluído se eu falar que gostei. Isso é que ridículo. nem assim, vou dar um exemplo. Na rede de vôlei que eu frequento na praia. Tem gente que tava criticando. Tem uma galera um pouco reaça aí, né? Eu falo assim, cara. Aí tem uma outra amiga falou que chegou pra ela e falou: vem cá, mas você viu o filme? Não, eu não vi, não sei o que. Calma aí, não vou discutir com você. Não dá pra discutir com uma pessoa que não viu o filme. Como é que você quer criticar uma coisa que você não viu? Qual? O Ainda Estou Aqui, porque... não, cara. Porque aí tá dizendo que... Entendeu? Sim, essa questão... bolsonarista. Essa questão... Eu também não vi. Porque você não viu, porque também acho que você também é dessa galera aí também. Não. Mas olha, a questão é a seguinte... Não, mas tem que ver. Mas pra criticar qualquer coisa, não tem jeito. Você tem que ver, cara. Agora, tem que ver. o ponto sobre Eu Ainda Estou Aqui, que eu fiquei achando mesmo que... Pra mim, o de melhor filme... Porque assim, um Oscar ele ia ganhar... Pela dimensão da coisa que a coisa tomou, um Oscar ia levar. Sim. Filme estrangeiro. Claro, a Demi Moore pra mim já era aquela coisa. Cara, vai ser ela. Eu já tava esperando que ia ser ela por conta. Acho que todo mundo. É o momento dela, né? E ela fez. E eu realmente acho que ela merecia. merecia. Só que aí a questão da Fernanda Torres, para o que eu tenho visto nos últimos anos de quem ganhou de melhor atriz, combinava mais com o que a Fernanda Torres fez nesse filme. Sim. Eu falei, cara, tem chance real de levar. E eu vou te dizer, os atores também, de lá, eles, como ela trabalhou numa dinâmica de contenção e não de exposição, de emoção, porque a Eunice Paiva teve essa característica para sobreviver 5 filhos, ela não podia revelar aquelas emoções profundas, né? Contida. Então, parece ela falando que o Walter Salles, toda hora que ela vinha a emoção naturalmente, ele, Fernanda, contém, controla. Porque foi isso que aconteceu com essa pessoa. Ela não revelou, até o final ela não revelou. A cena gloriosa que fica todo mundo... Por isso que fica todo mundo criando aquele desespero. Por conta disso. Porque ela não chora, ela não tem uma explosão. Só que ela carrega essa emoção contida brilhantemente o filme inteiro. E o que os atores de Hollywood fantásticos... comentários sobre a abordagem dela, essa atriz espetacular, porque ela trabalhou em outro registro. Tudo que a gente normalmente quer fazer como ator é revelar a emoção. Você tá querendo... Tá a serviço daquilo. E ela teve que segurar do início ao fim. A cena da sorveteria... Nossa, aquela cena é a cena em que... Depois você viu ela falando que ficou 5 minutos chorando copiosamente depois do que cortou, porque ela estava tão acumulada... Vendo as famílias numa situação banal no cotidiano. E nesse ponto, um amigo meu fez um comentário esse fim de semana e que eu acho até que foi uma reflexão fantástica que ele teve, porque nesse contexto de discussão, parte das pessoas com quem a gente estava conversando falaram: Não, eu não quero nem entrar em política. Eu sou apolítico, eu não quero, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto de nada. Aí ele até pegou meio pesado assim, sem querer ser indiscreto ou indelicado, mas o comentário dele deu uma fustigada nessa pessoa que falou isso. Eu falei, o que houve? Ela, não, porque eu sou apolítica, eu não quero saber. Ele falou, lembra a cena da sorveteria no filme? Em que a Eunice Paiva, a Fernanda Torres, está lá, vendo todo mundo, as pessoas vivendo as suas vidas normalmente, e aí ela realiza que o Rubens Paiva não ia voltar mais. E é a cena mais... Acho que talvez seja a cena em que a ficha cai. Ela muda. Ela muda completamente, ela tem aquele relance de olho que ela, de fato, está lacrimejando. E as filhas percebem, assim, pelo olhar dela, e ela disfarçando para os menores e tudo, mas... Estou querendo dizer isso para você, mas as pessoas que estavam ao lado, vivendo naturalmente as suas vidas, como se nada tivesse acontecendo, como se a gente não estivesse vivendo um regime ditatorial de violência de Estado, elas estavam vivendo naturalmente as vidas delas. Elas eram as apolíticas daquele momento. Para elas não fazia diferença. Não fazia diferença porque não afetou. Só que tem aquela coisa, primeiro... Foi um, depois o outro. Se você some daqui amanhã por conta de uma violência de Estado e a gente finge que nada aconteceu, o que garante que amanhã não é ele? Depois não é ele, depois não é ele, e eu tô aqui depois falando sozinho. Então,
o apolítico também tem a sua parcela de responsabilidade no momento em que ele opta acaba sendo político. Claro, ele acaba assumindo uma posição, né? Já voltou a gravar? Há muito tempo. Já voltou, mas isso foi bom, porque aí você entrou no embalo. Agora, é isso aí. E ainda, assim, é uma discussão, é uma questão que a gente vai trazer para... Agora, mas essa é a genialidade do filme também, Isso né? é genial, porque trabalha exatamente isso. E quando o filme foi lançado, ainda não tinha essa postura, né, a postura reacionária ainda não tinha aparecido, porque eles conduziram muito bem até a estreia, durante algumas semanas também, e até começaram a falar que não sei o que, da política, da ditadura. Mas... é um filme sobre a família. O filme vai além disso, porque não é um filme sobre a ditadura. Eles falam isso, também sobre a ditadura, porque é um filme que não tem como não ser sobre a ditadura se é naquele momento. Não existe um filme que não vai ser sobre a ditadura se você está nos anos 70, nos anos 80. E houve a violência de Estado ali. E né? ali subtraíram o Rubens Paiva da família. Onde aconteceu aquela tragédia, aquele absurdo, aquele assassinato, em uma família, de uma família. Claro. E o que acontece é que, assim, primeiramente, a Fernanda Torres já saiu totalmente vitoriosa, totalmente premiada. Porque não ganhou o Oscar, mas ganhou, né? O Oscar, mas assim, perde todos os reconhecimento dos pares lá. prêmios, né? Já ganhou tudo. O filme já ganhou tudo. Ele já é um filme histórico, não só no Brasil. Ele é um filme que vai inspirar os cineastas do mundo inteiro. Já tá inspirando. Onde eu assisti Você viu onde? Você viu o filme onde? Eu vi no cinema. Eu assisti a cerimônia no meio do carnaval. Tinha 5 mil pessoas na rua. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Eu também, lá em São Paulo. Ninguém tira isso da gente. E ver assim também, com uma galera. Gente abraçando. Gente que nunca se viu na vida. Totalmente. Isso foi maravilhoso. Se abraçando, comemorando junto. Então, assim... ganhou, e a gente ganhou, porque quando ganha o Oscar de filme estrangeiro, você já ganhou tudo ali. E assim, a questão é um filme sobre a questão do tempo, a passagem do tempo para uma família daquela época, que está vivendo uma situação que todo mundo viveu naquela época, mas o filme vai além. Então não tem como você sair do filme, ainda que você pense politicamente de X ou Y, sem estar tocado por essa questão de que aquela podia ser a sua família, você podia ter vivido aquilo, e o tempo e a forma, eu acho que o mais genial ali, é como ele vai mostrando essa passagem de tempo até chegar nela na Fernanda Montenegro. E ali a contenção continua. E a parte que me deixou mais desesperado foi no final. Porque no final, o olho dela acende, né? Eu queria que ela tivesse sorrido na cena final. Na foto. Eu falei, agora ela vai dar um sorrisinho de boca. E ela, assim, ou eu pirei, mas eu vi ela tremendo um pouquinho. Reparei. E eu falei, nossa, ela queria fazer mais. Só que assim, eu fiquei até hoje, assim, eu fico pensando, cara, aquele momento me trouxe um momento de, cara, eu queria que ela risse naquela foto final. Aquela da família final que ela tá. Mas ela dá uma tremidinha, porque antes ela teve uma reação. Na hora que ela vê o filme. Que ela vê na televisão. Ela faz assim. Não, o olho dela abre. Ela dá Você viu que ela faz assim? Ela lembra de tudo. Cara, essa cena em 3 segundos. Até você fica assim. É absurdo. E aí no final, na foto, ela tá olhando fixo ali, mas eu vejo a boquinha tremer. Eu queria que tivesse. Acho que se eu fosse, só um sorrisinho de leve. Mas porque foi um lampejo. E aí mostra a própria debilidade, né? E é super realista. E é perfeito. Nossa, aquilo ali mexeu. E 2, bom, eles falam isso, eles falam como a ideia também do roteiro do Walter Salles, né? Quer dizer, do Marcelo Rubens Paiva, e a direção dele, o que eu achei fantástico deles explicando os paralelos que existem entre os momentos e tudo, é o fato de que a decisão de escrever aquele livro foi porque a mãe estava no processo de Alzheimer, de perda de memória. E, ao mesmo tempo, ele falou, eu preciso saber da história para perpetuar essa história, essa violência que a família dele passou. Então, eu preciso registrar enquanto a minha mãe lembra. E, ao mesmo tempo, coincidindo com o fato do Brasil estar perdendo a sua memória histórica do que aconteceu. As pessoas estão tão machucadas por conta de tudo que a gente vive, de desigualdade, de politicagem, de corrupção, de todos os males que esse país historicamente vivencia, a gente se vulnerou tanto a esse contexto político-social que a gente está perdendo a memória e está começando a achar que não, naquela época
dos militares, teve Poderia um desenvolvimento econômico, e a gente está esquecendo o terror para quem vivenciou aquilo nos porões da ditadura. Então, a gente está se vulnerando tanto que a gente está fazendo a opção por candidato, por pessoas de extrema direita, de não sei o que, ou seja, a gente está perdendo a memória histórica de um país. Então, ele falou, cara, eu vou escrever essa história porque a minha mãe está perdendo a memória e o país está perdendo a memória do que aconteceu. Mas você acha que ele consegue, de certa forma, com o filme? Agora é uma questão mesmo que eu trago. Não, eu ele acho consegue fazer com que algumas pessoas possam, assim, de fato, parar e refletir e dizer, nossa, não, eu realmente não posso ir por esse caminho. Eu acho que é o seguinte, o filme só teve a carreira que teve porque entrou na seara familiar. E através da seara familiar é que a gente vê o nível da violência de Estado. Porque se não fosse aquela história dentro de um seio de uma família, a gente falaria de um filme de um regime ditatorial, ponto. Como tem outros tantos. E quando eu tava... Mas a conexão que, por exemplo, por que os americanos estão vendo tanto o filme? Porque no final das contas é a história de uma família. E aí você entende a violência a partir... Porque todo mundo, em algum grau, se relaciona com o conceito de família. Isso, a família pode ser uma coisa terrível, mas também é um alicerce, né? Dentro da sociedade. Então, assim, a forma como as pessoas experimentaram a retirada daquele pai, daquela família naquele momento, por isso que fica todo mundo cúmplice dela o tempo inteiro. Ela não chora. É o Estado que faz isso. Foi o Estado que fez isso. E é o Estado que legitimamente, que no caso... E que sumir com o registro dele. É como se ele não tivesse existido. É isso. E ele então, representando centenas de pessoas. Centenas de pessoas que desapareceram para a manutenção daquele Estado. Quando eu assistia, eu via, eu lembrava da minha avó dizendo... Como ela, como professora de História e Geografia da época, como professora de História, ela deu aula com militares na sala. Sim. Na sala de aula. Isso sobre universidade e tudo mais, com perguntas sobre o programa, sobre o que ia ser falado, né? Professora de História. Claro, imagina. Mulher, professora de História, diretora, e aí... Ela me contando como aquilo doía. Claro. Só que era uma dor que só ela sentia, no caso dela, né? Existe a dor dilacerante. Porque os alunos não tinham noção nenhuma, né? Mas era uma dor que ela parava para pensar no que ela estava fazendo e no que ela podia falar e que ela tinha que mudar ou editar um pouco, né? Pela censura. Sim. Coisas que ela não podia falar, era a maior dor, né? Imagina, você é professor e você não pode falar... tocar em certas coisas que você está justamente ali para lembrar a memória do historiador e não pode fazer isso. E o filme hoje é isso, resgatar essa memória. Isso, e detalhe, e quem defende até hoje, por conta dessa vulnerabilidade que a gente passa, e a gente trocou no inconsciente popular isso tudo, e se vulnera a figuras como essa, no final das contas, assim, é o tipo de situação em que assim, quem está dentro de um processo histórico como esse, no caso da sua avó, ela teve que fazer isso e é um grito que certamente ficou muitos anos na garganta dela. Quer dizer, ela não tinha o que para onde ir a partir. Então, imagina uma pessoa como ela vendo um filme como esse e assim... Muitas pessoas que foram ver o filme, foram ver, e assim, independente do espectro político, porque nem todo mundo é tão politizado. Fala, cara, ela só interpreta aquilo, caramba, a gente foi capaz de fazer isso com uma família. Então, a solução é essa mesmo. Eu acho que como cinema, você não vai nunca, uma obra como essa, ela não vai nunca dar todas as respostas para todo mundo que vê, e todo mundo vai sair com um juízo formado sobre aquilo. Mas em alguma instância aquilo tocou naquela pessoa. Com certeza. Eu também acho que chegou numa discussão e teve esse alcance todo a ponto de mudar determinadas ideias, trazer para a discussão ideias que não eram nem faladas. Nem que seja trazer para a discussão. Porque o que estava se solidificando e está se solidificando no mundo inteiro, com a ascensão das extremas direitas e tudo, é a noção de que, cara... Esse Estado democrático que prometeu e não cumpriu, o que vale mesmo é o radical. Vamos acabar com tudo. Só que isso é uma trama de uma minoria poderosíssima que está organizando de cima para baixo, trazendo essa noção de descrédito para a massa. Então não tem jeito, então você não se mobiliza com política não, fica aí.
deixa vai na mão viver a sua do vida Estado óbvio, violento. e aí, Você concorda com isso, Arthur? O que você sente? Pode colocar suas ideias aí, o que você acha? Claro. E como isso te toca? Ou não toca porque você não se interessou em ver o filme? Não, você não viu ainda, né? Eu simplesmente não me interessei em ver o filme. Provavelmente também não vou assistir, mas... Não por apenas questões políticas, mas também tem questão, como a gente está falando desde mais cedo, assim, eu acho que... E aí é uma pergunta para quem assistiu também, eu não sei... Eu não sou muito fã, assíduo, de consumir dramas, assim, muito pesados. E nem drama normal, nem pesado. É um gênero. Sim. Que não é o que te atrai mais para assistir. Agora falando como um produto cinematográfico. Não é que você, eu vou escolher um filme para assistir, assim como para passar o meu tempo, também você não... também encheu um saco. 3 horas e 40, um brutalista. Sim, porque para você é um filme longo demais, você precisa de um tempo mais rápido. Você viu... mas, por exemplo, Ainda Estou Aqui não é um filme ultra longo. São 2 horas. Nossa, para mim passou muito rápido. Mas você não acha que ele fica muito no dramalhão? Não é o contrário. Uma coisa cansativa Mas é exatamente o contrário. Assim, o que esse filme se propõe é não cair naquela simplificação grosseira de... mostrar como a violência afetou a ponto de me desesperar. Porque ela escolhia não entrar. Ela não revelava ela não o drama real ela não podia desesperar. Porque a minha tentava questão... conter ao máximo até para criar os filhos de uma forma que a vida continuasse. Porque se a vida fica já estava desesperadora, porque só, né, o marido é tirado pela família e nunca mais aparece. Ela tinha as crianças e se ela deixasse a emoção tomar conta, todo mundo ia desistir ali. As crianças iam desistir, não ia fazer mais sentido. Ela nunca mais conseguiria fazer com que aquela família seguisse seu caminho, entendeu? Não sei, quando eu falo... A gente conversou com o Gustavo outro dia, mas só para complementar essa visão também. Ele tá... A cara dele. Mas me chamou a atenção o fato de você ter falado que talvez não tenha interesse em ver. Eu não tenho muito interesse em ver, porque assim, a minha... É aquela questão, todos os filmes... Eu assisto muito filme nacional, do humor. É aquela, igual do teatro ali. O que acontece? Pelo que a gente viu muito, consumiu alguns filmes, né, nacionais na época da faculdade e tudo... existiam alguns filmes, por exemplo, Tropa de Elite, Cidade de Deus, que já tem uma pegada mais cinematográfica mesmo, né? Outros, quando ele vem mais para essa vertente mais do drama, o meu receio de ficar muito uma cara de um filme, parece que você tá vendo uma novela ao invés de você assistir a um filme mesmo, entendeu? Não, mas sentido... cinematográfica, você diz o que em relação ao... Acho que ele mais cara de filme de ação? Mais ação, sem ir muito mais pro dramalhão mesmo, entendeu? Mas o que é dramalhão pra você? Isso que eu não entendo. Pra questão eu não vi o filme, eu tô aqui justamente querendo usar um argumento pra tentar perguntar. Parece que o filho da mulher some, e Deixa aí eu perguntar uma coisa, procura, e aí não sei o quê. Me dá um exemplo de um filme de drama, assim, que você tenha visto, sei lá, esse é legal, um filme que você tenha gostado. Você lembra de algum, não? Você agora, sei lá. Tem que ser nacional? Não, nacional, não. Eu digo que vai ser mais difícil. Não, pode ser gringo também, qualquer um. Cara, filme de drama que eu achei bom... Porra, agora é foda, tem que pesquisar. Ele não vê o nacional, mas às vezes não deixa de ver o dublado. Então tá consumindo o produto nacional. Sim. Porque você tá vendo a dublagem, então ele consome o nacional. Lembra de algum, assim? Qualquer... Já sei um Cara, ultra... não, já sei um... Porra, não vou lembrar o nome do filme, mas eu lembro como o filme é. Lembra do ator, não? Dos atores? Acho que chama Depois da Cabana, pode ser? Quando tem uma pegada meio religioso. Sim. Ele entra numa questão de... A cabana. Exato, acho que é isso aí, que a cabana. A cabana do livro. Esse você já viu? Não. Assim, eu tenho... Mas é um drama. Eu vi. É um drama, Você achou dramalhão? Não, achei drama. Então, o que faz desse filme ser diferente de um dramalhão? Quando vira muito drama mexicano, assim, sabe? Vira muito... Muito sofrimento o tempo inteiro. Exato. Tá, esse filme não é assim. Tá, então beleza. Não é, então tranquilo. É um filme que você passa o tempo inteiro assim, você não fica...
um drama, mas sem esse chororô, sem essa agonia, sem esse desespero. Porque justamente conter isso e continuar a viver, encontrar algum sentido para a vida em meio a uma situação ela foi muito premiada justamente por não ter entrado no dramalhão. Por causa disso. Porque se fosse por esse lado, pelo lado da violência, né, de mostrar mais... Aí ela falou, eu acho que o que me deixou feliz, independente de qualquer coisa, e foi algo que eu quis fazer o tempo inteiro, é não trair ela a Eunice Paiva. Não trair, não ir para um lado dessa simplificação, desse dramalhão. Por isso foi muito mais difícil e por isso que o filme é diferenciado. Então, de fato, não tem ele é único, esse filme, né? Assim, não tem o espectador é que fica aí, nesse sentido, angustiado. De repente, é uma experiência nova. A gente viu vários filmes sobre ditadura, imagina, tantos. Esse, claro, maravilhosos também, o Que Isso, Companheiro. Sim, claro. Putz, agora, esse acessou alguns sentimentos eu acho que entrou na base da família, pro espectador. Entendeu? Foi inédito acessar isso. Foi. A gente fica numa tensão de ver aquilo pela primeira vez dessa forma, contado dessa forma. Que é uma história gostosa no início. A família vai à praia, naquele ambiente assim, na praia de Ipanema. Anos 60, anos 50, aquela... Inclusive tem cena que foi gravado na rua onde minhas primas moram, que é no Cerro de Pedras. Lá no Leblon mesmo. Tá. Uhum. É porque a casa em si ele também é um filme que dialoga com a história da elite carioca, tá? Porque eu tava em algum lugar, eu vi também sobre isso. Algumas pessoas... que não se sentiram tão representadas no filme, mas a história foi com essa família. Sempre como o regime, a ditadura, ele afetou a todos, de todas as formas, né? As famílias ricas, a todo mundo. Mas é claro que algumas pessoas não têm uma que não tem uma conexão por conta da não vivência na elite carioca. Então, acho às vezes também uma coisa distante do próprio povo. Essa é uma das questões eu vi várias que a extrema-direita usa também para usar, mas isso não tem nada a ver com o povo. Mas tem a ver com o povo, porque a ideia de você estar numa família de elite, mas ao mesmo tempo você sempre dialoga com o pessoal, né, que está em outra camada da população. Tanto é que o Rubens Paiva, ele tinha projetos sociais. O Rubens Paiva era um deputado trabalhista. E a Eunice Paiva, ela continua fazendo projetos sociais e dedicados principalmente à causa indígena a vida inteira. Então, é uma conexão. Você não tem que separar e defesa de direitos humanos da população. Agora, por exemplo, eu vi também não críticas exatamente ao filme, mas ao fato de que, como nação, a gente está tão ainda tentando emendar esses dramas, assim, equilibrar essa balança, porque essa violência de Estado, ela continua acontecendo todos os dias nas periferias. Homens são retirados de suas famílias todos os dias e não há essa comoção, essa repercussão. E tem filmes retratando isso e não foram pro Oscar e não irão nunca. Porque são histórias menos importantes de serem contadas, porque não mexeram, não mobilizaram com personagens históricos da elite carioca, da elite brasileira, como deputados famosos, etc. Para muita gente, a realidade nunca mudou. A ditadura não acabou para a maior parte da população que vive aí, vivendo violências de Estado, com... caveirão entrando em meio de comunidade, fuzilando todo mundo. Então, isso também é uma discussão importante que o filme ajuda a trazer. Porque porque a gente está falando disso agora, por quê? Porque teve o filme. Quanto isso é absurdo. Exato. Não importa com quem seja. Não importa com quem seja. Só que muita gente talvez esteja numa situação de tanto absurdo, numa extrema que se condiciona a viver assim. E acha até, de repente, pela condição de... lavagem cerebral também, né? De que aquilo é normal. De você achar que essa é a vida, é assim que eu sempre vivi, e eu posso sumir de casa a qualquer momento, e isso vai acontecer e é normal. Mas não é. E o filme traz a discussão de que não pode ser tratado como normal. Continua sendo um completo absurdo, uma questão que não pode acontecer. Que o Estado está aí para te proteger, teria que estar para te proteger, a polícia, e não está, né? E você está ameaçado.
Então é um filme que traz essa... E como tudo pode voltar a isso, né? Se não sim, tivermos a é memória... 2, é um pulo. Se deixar, acontece de novo. E isso aconteceu ontem, historicamente. Ontem. Foi ontem. Então é algo que assim... Eu acho que vale a pena tu ver, até pra tirar, desmistificar talvez isso, entendeu? Sim. E você vê uma excelente obra cinematográfica. Você que gosta de cinema, pô, é um prato cheio, é um puta de um filme bem feito, entendeu? Também, independente... Você pode até sair da temática, cara, continua não sendo um tema que me mobiliza tanto. Mas é uma história muito interessante de se assistir, entendeu? Esse filme, por exemplo, que eu dei como exemplo, né? Isso já tem tempo já isso acabando. Ele é um filme que tem uma pegada meio religiosa. E eu sou, tipo, totalmente desconectado com qualquer tipo de crença, de religião. Não faz parte de mim, mas esse filme, ele traz uma mensagem bonita, assim, do tipo... Sim, eu gostei. Eu acho que é um filme... É uma história poderosa, espiritualmente, de busca e de descoberta espiritual maravilhosa.